Vamos agradecer ao Senhor por nós estarmos aqui mais uma vez nessa noite, com esse louvor maravilhoso. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, nessa hora, nós queremos, Senhor, te louvar, queremos, Senhor, te agradecer por tudo, Senhor, que Tu és, Senhor, por tudo que Tu vais fazer, por tudo que Tu tem feito, Senhor, nas nossas vidas. Pai, nós somos muito gratos por toda a bondade que Tu tem derramado sobre nós. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que Tu venhas abençoar, Senhor, esse momento. Deus, derrama direto do Teu trono, Senhor, uma palavra rema, Senhor, para os Teus filhos, Deus, em nome de Jesus. Que possamos, Senhor, ser edificados por Ti. Senhor, queremos nos tornar pessoas melhores nessa geração. Queremos, Senhor, nos tornar pessoas melhores, Senhor, nesse tempo. É por isso que nós estamos aqui, Senhor, te pedindo que Tu venhas falar conosco nessa noite. Deus, nós te agradecemos por tudo que Tu és, Senhor, na nossa vida. Muito obrigada, porque nós fomos alcançados pelo Teu amor, Pai. Muito obrigada. Amém. Boa noite mais uma vez, né? E assim, eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, versículo 14. Hebreus 12, versículo 14, fala assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vou ler mais uma vez. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a palavra que eu quero falar com você hoje, nessa noite, é sobre o quê? Santidade. Perseverar em santidade. O versículo fala: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu sei que essa palavra santificação, quando a gente fala, ela já tem um peso sobre a nossa vida, certo? Tem algumas pessoas que não gostam de falar sobre essa palavra, falar sobre esse assunto de santificação. Mas é um assunto, é uma palavra que nós temos sim que falar. Falar sobre santidade nunca sairá de moda. Nunca. O mundo pode até falar falar sobre ser santo, sobre santidade, isso já passou, pastora, isso já está fora de moda. A gente, como filhos de um Deus poderoso, representante do Senhor aqui nessa terra, nós precisamos falar sobre santidade. Por que que às vezes as pessoas não gostam de falar sobre santidade? Por que que a gente não gosta de escutar sobre o assunto? Por que quando vem falar sobre ser santo, sobre santidade, a gente já fica tudo assim, já tudo se mexendo? Por quê? Porque quando a gente fala de santidade, muitas vezes a gente vai ser confrontado. A gente vai ser mexido, vai mexer com as nossas estruturas, vai mexer com alguma coisa que ali está nos afastando da presença do Senhor. Então, por isso que às vezes a gente não gosta de falar sobre a palavra santidade, sobre ser santo. A gente não gosta. Mas eu quero dizer, queridos, que como filho, se não andarmos em santidade, nós não veremos ao Senhor. Nós não estaremos perto dEle. Nós não estaremos andando com Ele. Ele não vai habitar na nossa vida. Santidade não é uma escolha para a gente, para o cristão, para aquele que é filho. Mas o único meio dele continuar caminhando firme na presença de Deus. Esse é o nosso único caminho. A gente não tem escolha. Se a gente quiser andar na presença do Senhor, se a gente quiser que Ele faça morada na nossa vida, a gente precisa ser santo. A gente precisa andar em santidade. Precisamos andar em santidade. E eu quero falar com você dois aspectos nessa noite, dois conselhos, duas coisinhas só, que precisamos aprender sobre a santidade de Deus, diariamente. É dois conselhos
São coisas básicas, coisas que nós precisamos aprender como filhos, como crentes, como aqueles que um dia disseram sim para o Senhor. Eu sou filho, eu sou representante do Senhor nessa terra e eu quero andar em santidade. Então, 2 aspectos que eu quero falar para você nessa noite. O primeiro, a pureza revela a santidade de Deus. Eu não sei, querido, se é uma pessoa que me cumprimentou aqui quando eu cheguei. E ela falou uma coisa, eu falei assim, eu não sei se eu vou agradar, mas eu vou falar porque foi o Senhor que falou, que era para eu falar, então eu vou falar, não é verdade? Eu brinquei com ela, eu ri assim, eu não sei se eu vou agradar todo mundo, mas eu vou agradar o meu pai, porque foi ele que pediu para eu falar sobre isso. Então, a primeira coisa, o primeiro conselho, o primeiro aspecto, a pureza revela a santidade de Deus, que está lá em Abacuque 1,13, você não precisa abrir, que fala assim: tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Eu vou ler mais uma vez. Tu és tão puro de olhos. Ele está falando de Deus. Deus, Ele é tão puro de olhos, que não pode ver o mal, e a opressão não pode contemplar. É mais ou menos assim, Deus, Ele é tão puro, vamos colocar a gente. A gente não consegue, Ele é tão puro que Ele não consegue ver o mal, Ele não consegue ver a maldade. Eu não consigo, queridos, não consigo olhar para essa lâmpada aqui, esse refletor que está aqui. Eu não consigo olhar e enxergar, eu não consigo, porque os nossos olhos ficam embaçados. É como a gente olhar para o sol do meio-dia aqui de Manaus e a gente tentar olhar, a gente não vai conseguir enxergar. Deus, Ele é tão puro que Ele não consegue olhar a maldade. Ele não consegue pecar. E o que é a pureza? Ele é puro. O que é a pureza? Condição, estado ou qualidade do que é puro, límpido, não tem mistura ou impureza. A pureza não tem mistura. Não vai ter puro, é não ter impureza. Muitas vezes, a impureza não é vista a olho nu. A gente não consegue enxergar. Nesse copo aqui, se isso aqui é uma água mineral, eu não estou conseguindo ver. Eu só vou conseguir ver se tem impureza, se eu fizer uma análise, né, de microscópio, essas coisas todas. Análise de comida, coleta para analisar alguma coisa. Só se eu fizer isso que eu vou enxergar a impureza. E por que eu estou falando disso? Por quê? Porque tem muitos cristãos que já estão acostumados com a impureza, que não conseguem perceber, não conseguem enxergar, acabam convivendo com a impureza, com o pecado. E é isso que às vezes acontece com a gente. A gente peca, a gente tá com impureza na nossa vida, tem alguma coisa de errado. E a gente está tão acostumado com a impureza que a gente não consegue mais ver, já é normal. Já acaba virando o quê? Virando alguma coisa de estimação. A gente é alguma coisa assim, parece que é tão pequeno, parece que não tem nada a ver, parece que não está atrapalhando nada a minha vida de ser uma pessoa pura, de andar em santidade, que a gente não consegue nem mais perceber. E a gente vai fazendo o quê? Vai entulhando, vai entulhando, vai entulhando, vai entulhando. E a gente o quê? Deixa de andar em santidade. Como eu falei, alguns já têm até pecado de estimação. Eu não sei se você, não sei. Mas tem gente que está andando tanto com impureza, guardando tanto impureza, que já virou estimação, já está acostumado. De uma tal forma que o quê? Que nem se percebe mais. E é isso que a gente, como filho, queridos, a gente precisa, em algum momento, ser confrontados. A gente precisa ver onde a gente tem impureza. Onde precisa ser transformado. Nós precisamos andar como o Senhor, de olhos puros. Ele é tão puro, que Ele não consegue enxergar maldade.
Nós somos filhos, representantes de Deus aqui nessa terra. Então, como representantes, nós precisamos falar de santidade, precisamos mexer com as nossas estruturas, precisamos ver onde é que tem impureza, onde é que tem pecado, que precisamos ser transformados. Precisamos de mudança. Aí você me pergunta, pastora, impureza, qual é a impureza que eu tenho? Impureza em quê? Impureza em quê? Onde é que está misturado? Onde é que está, não é uma coisa que é limpo, que é 100% limpo. Mostre, fale para mim onde é. E eu trouxe algumas perguntas para você aqui. Para a gente se analisar aqui, se a gente, de repente, precisa melhorar ou não na nossa vida cristã. E uma primeira delas que eu quero falar. Antes de falar, como eu perguntei, impureza em quê, né? Impureza nos nossos olhos, impureza nos nossos ouvidos, impureza na nossa fala, que são as principais coisas que nos fazem pecar, queridos. E eu tenho algumas perguntas aqui para falar, para você pensar, de repente, se você entra ou não. A primeira dela é que não tem como a gente não falar disso, falar de impureza, falar de pecado, falar de coisas que a gente precisa melhorar, falar de coisas que às vezes a gente não sabe utilizar. Primeira coisa é a internet. E eu tenho algo para perguntar aqui. Você se converteu, aceitou Jesus, está aqui. E eu te pergunto, quando você se converteu, você também se converteu na internet? Você converteu o seu Instagram? Ai, pastora, lá vem a senhora falar sobre isso. Eu vou falar, queridos. Eu vou falar porque eu escuto às vezes sobre isso. Né? Eu escuto sobre isso e a gente precisa saber lidar. Porque quem não sabe lidar com a internet é criança. Se você não está sabendo lidar com o seu Instagram, é porque você é criança. Então, como é que você tem usado? Você converteu o seu Instagram? Aí eu pergunto, quais são as fotos que você tem visto no Instagram? Ou no seu Facebook? Ou em algum meio de rede social? Pastora, mas a senhora vai falar sobre isso, todo mundo sabe disso. Se sabe, porque faz ainda. Nós somos filhos, representantes do Senhor nessa terra. Nós somos santos, separados. E a gente precisa, sim, falar sobre santidade. Nós estaremos com o Senhor na nossa vida, no nosso coração, sendo representado, se nós andarmos em santidade. As pessoas vão nos reconhecer como filhos, se nós andarmos em santidade. Então, nós precisamos falar sobre isso. E uma das coisas que a gente ouve como pastor aqui, uma das principais coisas é sobre rede social. É que você não está sabendo usar a sua rede social. Você tem sabido usar o seu Instagram? Que foto, que tipo de conversa você tem tido no Instagram? Ou no seu WhatsApp? Que tipo de conversa chega para você? Que tipo de foto chega para você? Que tipo de vídeo chega para você? Que te torna uma pessoa pura, uma pessoa santa. A gente escuta, queridos, falar. Chega um rapaz, chega uma moça com a gente. Uma moça, fulano está falando comigo, está me chamando no Instagram. Não é só um oi que você vai falar para a moça. Se fosse só um oi, seria ótimo. Você fala um oi, ela diz um oi. Né? Aí, você diz assim, começa a puxar assunto. E ela começa lá a ficar toda manteiga derretida. Né? Manteiga derretida. Aí ela está vindo, ela é crente. Ela não chega, ela não pergunta, ela não fala, olha, fulano, quem é fulano? Conhece fulano? Não, ela vai lá falando com fulano. Aí, de repente, fulano pede uma foto dela. Pede uma foto e ela manda. Só que fulano, sabe, faz o quê? Ele envia foto para todo mundo, o grupo dele lá no WhatsApp. Ele envia a foto que mandou. Pede um nudes. Ela envia. Por quê? Porque é uma declaração de amor. É uma declaração de amor. Se tu me ama, envia para mim. Aí ela envia. Só que depois todo mundo está sabendo, todo mundo viu o nude dela. Aí sabe o que ela faz? Ela vem falando que ele é
que ele não presta, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é isso. Mas deixa eu falar, em algum minuto, você chegou com alguém para perguntar quem era fulano? Ele realmente não presta. Ele realmente... Porque, por favor, rapazes, pedir um nudes de uma mulher para demonstrar amor, que coisa baixa. Tão pouco. Tem tantas coisas maravilhosas para declarar um amor verdadeiro. Um amor verdadeiro. Aí, ela vem toda machucada. Por quê? Porque ela não perguntou de algum amigo, de algum líder, de alguém, quem era esse rapaz. E aí, ela fez, entregou o coração. Aí, depois, sabe quem é que fica culpado também? O seu pastor. Quem é culpado é o líder, porque não me abriu meu olho. Culpado é o pastor, porque me deixou fazer isso. Deixou ou você se permitiu fazer isso? Eu quero dizer para você, você tem que arcar com os seus atos. Pare de culpar o seu pastor, o seu líder, o seu amigo. Se você fez, porque você quis. Deixa eu falar, ninguém faz as coisas forçado, não. Se tem alguém tentando fazer alguma coisa forçado com você, a delegacia é bem aqui. E você pode ir lá e denunciar. Denunciar. Se você está achando que tem algum rapaz aqui que está faltando com respeito com você, você tem que abrir a sua boca e falar. Se tem alguém aqui, se tem um rapaz que está te forçando alguma coisa, vá lá na delegacia e denuncie. É assim que tem que ser, queridos. Nós precisamos, quando você faz isso, você está decidindo ser santo. Está decidindo ser santo. E eu não estou defendendo aqui rapazes, não. Eu estou falando, querida, que você tem muito valor. E que você não precisa mandar uma foto para ele falar que ama você. Você tem muito valor. Então, se tem algum rapaz que está com gracinha com você, você tem pessoas de confiança que pode chegar. E antes de entregar seu coração, veja quem é o rapaz, querido. Veja quem é o rapaz. Cuidado com o que você está fazendo no Instagram. Muito cuidado na internet, no Facebook. Cuidado com grupos de WhatsApp. Que ficam enviando vídeos, qualquer coisa. A nossa vida, ela precisa ser pura, precisa ser santa. Cuidado com... Você fala mal das pessoas no WhatsApp? Fofoca? Eu costumo dizer, se você não chegar comigo para falar uma coisa legal, não chega para falar mal da vida dos outros, não. Eu tenho tanta coisa para me resolver, para me ocupar, que não é falando mal da vida dos outros. Querida, uma pessoa santa, que anda em santidade, não precisa estar se incomodando com a vida dos outros. Se incomode com a sua vida. Se incomode com aquilo que você vai fazer. Com aquilo, faça planos do seu futuro, em vez de estar fazendo planos para a vida dos outros. Entende? Onde eu quero chegar? A gente precisa, sim, ouvir isso. Porque nós somos pessoas diferenciadas. Nós somos pessoas diferenciadas. E nós não precisamos. Quando chega alguém para falar de alguém que não é nem meu discípulo, se não for para eu ajudar, não chegue para falar para mim, não. Eu não quero saber. Eu não quero estar fulano printando, olha aqui a roupa, printando, olha aqui o que está fazendo, printando porque fulano bloqueou, printando porque fulano não está seguindo. Eu tenho mais coisa, você tem mais coisa. Faça planos, estude para viajar, para casar, para trabalhar, sonhe com as coisas, não com a vida dos outros. A gente precisa, queridos, falar sobre isso. Qual um outro ponto, uma outra pergunta sobre impureza? Qual a roupa que você usa quando você está aqui na igreja e quando você está fora? Pastora, mas isso é fora de moda. Está vendo como falar de santidade é fora de moda? Falar de roupa em pleno século 21. Ah, pastora, nós somos livres, a gente pode usar qualquer roupa. Você é livre, minha querida, você pode usar qualquer roupa. Você pode mesmo. Ninguém aqui vai dizer qual é a roupa que você vai usar, não. Mas eu quero dizer, você acha que a roupa que você usa, quando sai daqui da igreja, ou até aqui dentro da igreja mesmo, te torna uma pessoa pura? Te torna uma pessoa pura, uma roupa que não...
as pessoas não estão te olhando, que as pessoas não estão te desejando. Quando você sai por aí, qual é a roupa que você tem usado? Quando eu lembrava disso, eu lembrava de academia, né? E aí eu fiquei, até ontem, eu fui caminhar, e aí eu vesti uma blusa e um short, e eu perguntei, Duda, essa roupa está indecente? Porque eu já estava falando, já ia falar sobre a palavra. Duda, essa roupa está indecente? Ai, mamãe, não está não. Aí eu fui para o Ronaldo, amor, essa roupa está indecente? Não está não. Né? Então, assim, eu confiei, eu me olhei e não me achei, mas ainda assim eu perguntei. Então, você precisa fazer isso. Você precisa se olhar e, Espírito Santo, será que eu estou adequada para andar como uma filha, como um filho de Deus? Porque, meu querido, a gente, para ir para a academia, a gente não precisa ir seminu, não. Também não estou falando aqui que você vai para a academia de calça jeans, tá? De calça jeans, ou aquele moletom bem folgadão, né, e tal. Mas você não precisa ir com aquela roupa que aparece seu útero, né? Não tem quem não olhe, minha amiga, não tem, não. Você vai para uma academia, pega uma roupa daquela que a mulher tá, parece que ela assim, passou naquele negócio, como é que suga assim, que, meu Deus, né? Ela tem um corpo bonito, ela veste uma roupa daquela que fica. A gente não precisa disso. Vá com uma roupa, claro, uma roupa de lycra, né? Mas vá com cuidado, né? Tem gente que é mais avantajado, né? Então, assim, precisa ter mais cuidado. Os homens também, né? Porque tem homem que usa cada roupa, né? Assim, bem coladinha, bem assim que, meu Deus do céu, né? Assim, deixe para mostrar para sua esposa. Para sua esposa, você mostra tudo, né? Outra pergunta. Qual a música que você escuta? Meu Deus, quanta coisa a gente escuta, chega com a gente. Qual a música que você escuta quando está na sua casa? Quando está no trabalho, carro? Qual é a sua playlist do Spotify ou de qualquer outra coisa? Ai, meu Deus, agora todo mundo vai se mexer, né? Qual é a música? Eu não vou dizer aqui para você qual é a música que pode ou não, se é pecado ou não. Eu quero dizer para você, a música que você escuta diariamente, toda hora, todo tempo, edifica a tua vida? Edifica a tua vida? Será que se alguém entrar no teu carro, tem algum louvor? Tem assim, alguém vai identificar, nem que seja lá de longe, que você é crente? Gente, tem umas músicas com umas letras que, meu Deus, como é que as pessoas conseguem escutar aquilo? A gente foi tomar um banho de piscina na casa de uns discípulos e eles vão lembrar disso. Eu nunca tinha escutado aquela música, mas, meu Deus, que letra horrível. Deixa a mulher lá embaixo. Me diga se eu vou ouvir uma música que vai falar de traição, que vai falar falando mal da mulher, falando mal do homem. Eu não preciso disso, isso não me edifica. Eu tenho uma vizinha, alguns vão saber disso aqui, né? Que teve um dia desse, aqui, lá na quarentena, e na janela do meu quarto, ela colocou uma música, queridos, eu não estou mentindo para vocês. Foi mais de 10 vezes, eu estava deitada, com a janela aberta, mais de 10 vezes, ela colocou que superou. Agora sim, a mulher, ela é casada. Ela é casada, ela colocou que superou. Se você quiser saber a letra da música, eu sei, pode me procurar depois. Eu sei, e assim, eu tinha certeza, eu falei assim, amor, eu falei pro pessoal também que foi lá em casa, eu digo, olha, ela queria falar pro marido dela que ela tinha superado alguma coisa, só pode, porque ela é casada, e ela tocou, era assim, terminava e já iniciava de novo. Eu digo, meu Deus, e ainda canta de mulher para mulher, né? Mulher para mulher, superei total. Né? Eu digo, gente, eu lá preciso disso. Eu sei quem eu sou filha. Né? Eu sou preciosa. Eu lá preciso ficar cantando uma música que me rebaixa, né? Eu ouvi uma música que eu me sinta bem. Eu não vou dizer para você qual é a música que você tem que ouvir. Você é que tem que fazer a sua playlist. Um dia desse estava entregando no Instagram aqui a playlist de Spotify de algumas pessoas aí, né? Alguém começou a postar e marcar aí,
Foi para todo mundo ver, né? Então, assim, eu tenho muito cuidado com isso. Eu lembro que, assim, eu já fui escutar uma música romântica, e é em inglês, e eu não sei falar inglês. Então, o que eu fiz? Gostei da melodia da música, gostei, uma música gostosa de ouvir e tudo mais, e eu fui lá colocar no Google, né, pesquisar a letra da música. Quando eu escutei, eu digo, meu Deus, acabou com o romantismo. Acabou. Então, o que eu fiz? Já tirei da minha playlist. Então, assim, você precisa identificar. Você precisa separar. Você acha que a sua playlist está deixando você santo? Ou você tem, com a sua playlist, você tem se tornado impuro? Será que as pessoas reconhecem você através disso? Você curtiria as fotos que você curte no Instagram se a pastora Regiane estivesse do seu lado? O que você acha? Você fale agora. Não, fale não, né? Não fale não. Só pense. Se a pastora Regiane estivesse lá do teu lado, aí tu estava lá no Instagram, né? Vai, passa. Aí, você acha que você iria curtir? Porque, queridos, tem cada foto. Você casado e casada, né? O que a gente curte, o que a gente vê? Porque os nossos olhos passam, né? A gente vai decidir o que vai fazer. Ou você acha também que a gente casado não precisa também, né, querer decidir andar em santidade? A gente precisa também. Então, você acha que a pastora iria... Não, legal, essa daqui é ótima, boa, legal, curte aí também. A gente precisa ver isso. Você convidaria o seu pastor para ouvir as músicas que você escuta? Você acha que o seu pastor, pensa aí no seu pastor e tal, eu vou lá com você, ouvir sua música aí, ei, bora, pastora, bora ouvir uma música aqui. Você acha que eu iria ouvir com você? Outra coisa, você contaria as mesmas piadas que conta num trabalho para o pastor Montefusco? Você acha que... lá, está aquela roda lá no seu trabalho. Pensa agora aí, lá no seu trabalho. Aí começam a contar aquelas piadas abençoadas. Você acha que o pastor iria ouvir? Você fica lá ou você sai? Ou você tem medo de pensar do que vão falar, se vão te excluir, se vão te cancelar? Porque eu te garanto, querido, quando você se posiciona em Deus, vai ter mudança. Se você participa dessa roda de piadas imorais e indecentes, se você se levanta, você não precisa nem reclamar, você nem precisa nem ser um religioso, você não precisa dizer, olha, vocês vão para o inferno, você não precisa fazer isso. O que você precisa fazer é se posicionar como uma pessoa santa, uma pessoa separada. Eu tenho certeza que se você fizer isso, vai ter mudança no seu trabalho, vai ter mudança nessa rodinha. Com certeza vai ter. Uma outra coisa, você mandaria as mensagens que você manda para determinadas pessoas para mim? Mandaria? De mensagem, né? Ali na calada da noite, da madrugada, 3 horas da manhã. Meu Deus, 3 horas da manhã. Né? Você mandaria para mim ou para um amigo, não sei, para alguém, algum pastor aqui? Pastora? Como é que a senhora pode falar essas coisas? Eu não teria coragem de mandar isso para vocês, misericórdia. Misericórdia. Como é que a senhora está falando esse negócio de música, de mensagem, de coisa? Misericórdia. Eu não mandaria jamais para vocês. Agora eu pergunto, o que faz a gente pensar que nós somos mais santos do que Deus e que conteúdos impróprios, inapropriados que você consome, produz e bota para fora, são chocantes para mim, mas não são chocantes para o Espírito Santo que habita dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. E o que é chocante de repente para mim, que não é chocante para ele. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Nós
tememos algumas pessoas, mas estamos esquecendo de temer a principal pessoa, o Espírito Santo, que está dentro de nós, que habita dentro de nós. E é por isso que eu vou falar para você, santidade não vai sair de moda, porque é aquilo que a palavra fala. Ele habita dentro de nós. Não vai sair de moda, querido. Não vai. Pode até ter alguma igreja que vai concordar com pecado, com impureza, mas nessa igreja a gente não vai concordar. Porque nós conhecemos os pastores que estão aqui dentro. Nós conhecemos e a gente vai falar sim sobre isso. A gente querendo ou não, mexendo com as nossas estruturas. Por quê? Porque nós somos um povo separado e nós estamos nos alinhando para experimentar o melhor nessa terra. E se nós queremos usufruir do melhor nessa terra, nós vamos nos alinhar. E nós precisamos colocar para fora, nós precisamos pedir ajuda, nós precisamos o quê? Temer o Espírito Santo. O que nos faz esquecer da presença de Deus constante em nossa vida é o pecado, é a impureza. Se alguma pergunta dessa aqui, querido, mexeu com você, você talvez precise relembrar que o Espírito Santo habita dentro de você. Ou talvez precise perceber que está perdendo a sensibilidade da santidade de Deus. Se alguma aqui mexeu de repente com você, você precisa perguntar do Senhor. Talvez a velha natureza, o velho homem, está querendo encontrar espaço na nova natureza que você é. Você é nova natureza. Você é nova natureza. Não aceite ao contrário. Não aceite. O diabo ele vai tentar achar alguma brecha. Ele vai tentar achar algum espaço. Ele quer dizer para você que você tem que lutar. Você tem que perseverar. Você tem que querer, eu quero, eu vou vencer porque eu sou filho. Lá em 1 Tessalonicenses 4:7 fala, porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Foi para isso que Ele nos chamou, para a santificação. Outra coisa que precisamos aprender sobre a santidade, ou sobre todos os atributos de Deus, é que os atributos de Deus são integrais, ou seja, completo. O amor de Deus é completo, a bondade de Deus é completo, a sabedoria de Deus é completo. A santidade de Deus é integral. Deus é integral, integralmente santo, completamente santo. Ele nos convida para isso, para sermos. Ele não quer que a gente seja um leite desnatado. Ele quer que a gente seja integral. Pense no leite desnatado. Eu até tomo, né? Quando estou de dieta, alguma coisa assim, que dizem que é melhor, né? Mas, pensa no leite integral, ralo. Deus não quer que a gente seja assim. Deus não é assim. Deus, Ele é inteiro, Ele é completo. Integralmente, por completo, puro, santo. Ele é assim. 1 Pedro 1, 15 e 16 fala, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A palavra fala, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Quando a gente fala aqui em todas, não é em algum ponto que a gente tem que ser santo. Não é em alguma área que a gente tem que ser santo. Não é mais ou menos que a gente tem que ser santo. A gente tem que ser santo por completo. Integralmente. Eu não roubo, mas eu falo mal, pastora, eu falo mal das pessoas, pastora, mas eu não tiro nada de ninguém. Eu vou na casa, eu venho aqui, eu estou com a bolsa da pessoa aqui, eu não tiro nem um centavo, eu não tiro R$1. Mas a minha boca, meu Deus, só misericórdia, né? Minhas mãos são santas, minhas mãos, pastora, são santas. Ficou aqui, ó, são santas, santas. Mas minha boca não é muito, não. Né? Minha boca não é muito, não. Então, a gente precisa observar isso. Ser santo é integral, não é mais ou menos. Não é só um pouquinho. Pastor, é só um pouquinho, é só nessa área aqui. É só aqui. É só um beijinho, pastora. Pastor, é só um beijinho, não é um beijo daquele. É só um beijinho, é só um pouco. É desnatado.
Não é integral. Né? Porque você vai querer só um beijinho, em vez de dar por completo no momento certo. Integral, completo, perfeito, vai ser perfeito. Escuta isso, vai ser perfeito. Né? Vai ser perfeito. Não dá para pecar só um pouquinho. Jesus não convida a viver uma vida de impureza. Gente, vocês estão muito assim, né? Meu Deus. Aí, assim, Jesus mandou falar, irmãos. Ele falou para eu falar. Então, estão muito assim. Por que eu estou falando isso? Porque vocês são preciosos. Porque nós somos preciosos para o Senhor. E Ele quer, sim, que a gente viva o melhor dessa terra. Amém? Usufrua o melhor nessa terra. Jesus nos convida a viver uma vida de pureza integral, completa, perfeita. Nesse mundo que vivemos, não dá para ser cristão mais ou menos. O padrão tem que ser alto. Só um pouquinho de pecado nos leva para o inferno, sim. Tá? Só um pouquinho, pastora, só um pouquinho. Esse só um pouquinho nos leva para o inferno, sim. A santidade eleva o padrão. Temos que ter a nossa consciência limpa. Lá em Romanos 13, 5 fala. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Você tem a sua consciência limpa? Você tem a sua consciência limpa como filho, como cristão? O segundo ponto e último. Deus não espera perfeição da gente. É fato. Ele não espera perfeição, mas espera aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Realmente. Ele não espera perfeição, mas que a gente entre no alinhamento, que a gente seja aperfeiçoado, que a gente chegue aqui e diga assim, eu quero melhorar, eu quero uma transformação. Pastor, eu estou precisando de ajuda nesse ponto aqui, e eu quero melhorar. Muitos ficam falando, Deus não espera perfeição de mim. Espera mesmo não. Ele sabe que somos seres humanos, mas Ele espera que a gente se aperfeiçoe. Quem aqui nunca ouviu dizer, eu não estou preparado para eu aceitar Jesus? Eu não estou. Quando a gente faz uma pergunta, de um amigo, alguém perto, você quer aceitar Jesus? Não, não estou preparado, não. Não estou preparado, não. Tem muita coisa ainda que eu preciso ser tratado. Tem um cigarro que eu preciso largar, bebida e tal. A pessoa ela não vai estar preparada. Ela tem que vir como ela está. Quando ela vem, ela vai ser aperfeiçoada. Quando ela vem, ela vai ter transformação de vida. E é assim que é conosco. Ele não espera a perfeição, mas Ele espera que a gente venha e diga, me ajuda, eu quero ser aperfeiçoado. Eu quero transformação. Eu quero ser parecido contigo. Porque diz que nós somos imagem e semelhança dEle. Se nós somos, nós precisamos o quê? Nos aperfeiçoar para isso. A santidade vem quando nos aproximamos de Jesus. Muitos pensam que andar em santidade é ser perfeito. Queridos, eu não quero falar aqui para você, eu não quero jogar um fardo para você e dizer que eu sou perfeita, que os pastores são perfeitos, que não. A santidade vem quando nós nos aproximamos. E não é o quê? Quando a gente pensa que santidade é ser perfeito. Não tem ninguém perfeito aqui. A gente, sem querer, atrela a palavra santidade em perfeição. Na verdade, não é. A busca pela santidade na nossa vida é um quê? É um processo. E você precisa, nesse tempo, para usufruir das bênçãos do Senhor, entrar no processo. Eu e você precisamos entrar no processo. Eu e você precisamos entrar. Pessoa cheia de pecado, entrega a sua vida para Jesus. O que é o Espírito Santo? A pessoa chega aqui, ela entrega a vida dela para Jesus. O Espírito Santo vai fazer o quê? Vai fazer uma faxina. Ela chega aqui cheia de pecado. Ela chega aqui cheia de coisas que precisam ser limpas, ser trabalhadas. Aí o Espírito Santo vai lá, faz uma faxina no quarto, faz uma faxina no outro, vai fazendo a faxina. E ele vai entrando nos cômodos, e ele vai limpando, e ele vai trabalhando. E o que depois? Ele faz uma faxina na casa toda. E ele limpa, e ele vai tirando. A gente aceitou Jesus, ele trabalhou, ele fez a faxina geral. Mas depois o que precisa? As atividades domésticas, elas não são feitas só uma vez na nossa casa, é assim? A gente vai fazer uma faxina, a gente faz uma faxina aqui, a gente faz uma faxina ali, pronto, a gente vai ficar o ano todinho sem fazer faxina. É assim que acontece? Não.
A gente faz um faxinão, a gente faz aquele faxinão, mas a gente precisa da manutenção. E por que o Espírito Santo é que faz essa primeira faxina? Para a gente se acostumar com a limpeza, para a gente entender que fomos feitos para a limpeza. Ele faz a primeira e deixa o resto com a gente. Ele te alcançou. Ele fez aquele faxinão. Agora é com você. Qual é a área? Qual é a área da sua vida? Qual é o cômodo da sua vida que precisa de faxina ainda? Que você precisa manter. Que você precisa fazer essa faxina sempre. Santificação é entender que quando sua casa suja, não foi feita para ficar suja. É não se acostumar com a sujeira. Por isso que nós não somos perfeitos, queridos. Nós vamos sujar a nossa casa. Nós vamos sujar, às vezes, a nossa casa com alguma coisa pequena. O que a gente não pode é nos acostumar com a sujeira. Faça a faxina. Se arrependa do seu pecado. Agora, quando você tem que se arrepender. Quando fizer a faxina, tem que se arrepender. De que maneira? Confessar o seu pecado. Dizer qual é a área que você precisa de ajuda. Agora você tem que ter muito cuidado. Para você o quê? Não confundir arrependimento com remorso. É quando você cai, quando você peca, no mesmo pecado sempre. Pequei, pastora. Pequei. Falei mal de alguém. Me arrependo. Chora. Volta de novo. Peca na mesma coisa. Chora. Volta, pastora. Pequei de novo. Onde? No mesmo local. Você não se arrependeu. Você está com remorso. Você precisa lutar e se arrepender verdadeiramente. Você precisa decidir. Lute, persevere e passe pelo processo. Você vai vencer, querido. Você vai vencer. Quando você quer mudar, as coisas mudam. Ser santo é um processo. Santidade implica a transformação no dia a dia, em nossas condutas, nas nossas escolhas. Aquele que mentia não mente mais. Aquilo que você fazia de errado, você busca não fazer mais. O Espírito Santo te incomoda para que você mude sua vida. Deus fala com você através de várias formas. Deus vai falar com você nessa transformação, através de pregação, através da sua liderança, através da palavra, através dos seus pais, através de amigos. Escute o seu amigo que é seu irmão. Ele vai falar através dos seus erros. Daquele erro, tem gente que está andando no abismo. No abismo. Aprenda com isso. Aprenda com isso. Exemplos dos outros. Aprenda com exemplos dos outros, sim. Aquilo que você não quer que aconteça, aquilo que não foi legal que aconteceu com a sua amiga ou com o seu amigo. Aprenda com o erro, não queira cair no mesmo erro. Deus está aqui, nos dizendo que a gente precisa passar pelo processo. Santidade nos aproxima de Deus. Josué 3:5 fala assim: disse Josué também ao povo: santificai, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Vou ler de novo, Josué 3:5. Escute isso, querido. Escute isso. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Se você decidir andar em santidade, amanhã Ele vai fazer maravilhas na tua vida. Ele vai fazer maravilhas na tua vida. E a gente precisa o quê? Passar pelo processo. É tempo de a gente passar pelo processo. Quando nós estamos limpos, estamos mais disponíveis a ser usados por Deus. Estamos mais disponíveis, somos mais sensíveis, buscamos acertar a cada dia. Buscamos mais a Deus. Se você andar em santidade, amanhã Ele fará maravilhas na sua vida. Ele fará, porque Ele é fiel. Ele é fiel e Ele prometeu que Ele vai cumprir as promessas que Ele tem para mim e para você.
E é por isso que a gente vai perseverar. É por isso que a gente vai passar pelo processo. A gente vai lutar. A gente vai chorar, a gente vai espernear. Está difícil, está difícil, está difícil. Mas nós vamos alcançar a vitória. O mundo precisa conhecer um povo que ama tanto a Deus, que busca a cada dia se aproximar mais dele. Quando alguém vive em santidade, tem condição de dizer que ama tanto a Deus, que não precisa do que o mundo oferece. Nossa vida, ela não se resume em somente sermos uma pessoa legal. Às vezes você tem que ser legal. Ser legal, né, para não perder uma amizade, para não perder ser aquela, né, pessoa bacana. Vir à igreja e nos relacionarmos com nossos grupos sociais. Na verdade, quando desenvolvemos a santidade, nós somos expostos de uma forma que seremos referenciais para toda uma geração. Para toda uma geração. É você, querido. É para você. Deus quer que você seja um referencial para essa geração. Eu quero dizer que você pode. Eu quero dizer que Ele escolheu você. Eu quero dizer para você que se você está aqui nessa noite, é porque Ele quer que você se levante para ser uma referência nessa geração, nesse tempo. Quando vivemos em santidade, como eu já falei, nós vamos ser um referencial. Mas quando a gente não anda, a gente vai ser também um referencial de uma forma negativa. Muitos olharão para você e falarão o quê? Olharão para nós e falarão, eu ser crente igual a fulano? Quem nunca? Quem nunca já ouviu isso? Eu querer ser crente? Jamais. Esse daí nunca foi crente. Esse daí não. Nós somos filhos. Filhos, e como filhos, nós carregamos o DNA de um pai. Fomos criados para sermos santos, sim. A santidade, ela está incutida dentro de cada um de nós. Mas para vivermos ela, precisamos ativá-la. Através de uma vida devocional, inspirada em um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Ele quer ativar isso em nós. Nós temos o DNA, nós carregamos esse DNA. Você carrega esse DNA. E Ele quer ativar isso em você. Eu quero dizer para você que não importa a impureza, qual é o nível de impureza que você tem andado. Não importa. Nós somos preciosos demais. E Ele quer o quê? Que nós passemos pelo processo, nos posicionando para receber tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Eu quero que você fique de pé.